Karma é castigo? Bem-vindo a mais um Dose de Consciência, uma live que acontece toda terça e quinta-feira, onde a gente traz, onde eu trago consciência sobre várias coisas da espiritualidade. É um momento bem legal, para a gente conversar sobre vários assuntos importantes, sobre coisas bem legais da espiritualidade, para a gente ir se conectando, e trazendo as informações para a gente ir entendendo um pouquinho da nossa missão aqui no planeta Terra. Então, trazer conteúdo sobre a espiritualidade, sobre a verdade da existência é sempre muito importante para que a gente possa ir aprendendo um pouquinho, entendendo os nossos caminhos, entendendo o processo que passamos aqui no planeta Terra, trazendo consciência, trazendo lucidez, trazendo conhecimento, porque o que nos deixa muito perdido aqui no planeta Terra, o que faz com que a gente fique perdido em dor e sofrimento, é a falta de conhecimento mesmo, é a falta de entendimento, é a ignorância de não saber, e não saber porque não buscamos, porque não achamos que isso é importante. Nós vemos de muitos e muito tempo aqui no planeta Terra com crenças tão limitantes de que isso não é importante, olhando só porque acontece aqui na matéria, na parte física mesmo, aqui onde esses olhos, que nós temos aqui da terceira D, tem possibilidade de enxergar. O plano espiritual, o mundo espiritual sempre foi muito fechado, sempre foi muito encoberto. Quando tinha manifestações, eram demônios, eram bruxas, eram pessoas que estavam fora do caminho da luz. Então foi se criando esse padrão, foi se criando essa informação, esse campo, esse campo de informação tão grande contra tudo isso. Então, quando tem alguma situação assim linda, de um mentor ou de uma manifestação tão grande como, por exemplo, hoje estamos trabalhando com arcturianos e pleidianos aqui no meu canal. Já é mais, as pessoas já estão mais acostumadas a ouvirem eu falar sobre isso, que eu trabalho com arcturianos e pleidianos, mas ainda é um susto para muitas pessoas, achamos que esses seres são demônios, são algo muito negativo, e eles são seres extraterrestres, são seres fora da Terra. E vou te dizer que para mim foi muito difícil entender isso. Eu tinha pânico, eu e meu filho, nós tínhamos pânico quando falava de extraterrestre. Quando falava de ET era algo assim surreal para nós, assim, que incomodava muito. Meu filho tinha medo, desespero. E o meu ex-marido, ele falava muito sobre isso, ele estudava sobre os extraterrestres, ele já tinha um campo aberto para isso. Eu era totalmente fechada, então eu tinha medo, tinha pavor. Eu nunca imaginei que um dia eu ia trabalhar com seres extraterrestres, eu tinha tanto medo. A primeira vez que essas energias se manifestaram no nosso trabalho, essas energias tão lindas, tão altas, de tanta luz, foi bem assustador. Eu tive muito medo. Eu digo, pronto, agora você é abduzida, E acabou, Quando eles chegaram, assim, foi bem... Então, a gente tem muitas crenças, A gente tem muitos padrões negativados, acreditamos, também, assim como não acreditamos na parte espiritual, galáctica e toda essa parte espiritual linda, acreditamos em demônios. Olha só quanta distorção da realidade, Acreditamos em demônios, que vamos ser levados para o fogo do inferno, E tu vê, olha só, se você parar para pensar, nós fomos criados aqui dentro desse planeta com pensamentos só para nos destruir. Então, aquilo que é crístico, que é lindo, que são os extraterrestres, os pleidianos, os arcturianos, que vêm para nos salvar, para nos auxiliar, eles são algo muito horrível. E acabamos acreditando em demônios, em seres que nos destroem. Então, acaba que tudo destrói. Não tem nada que constrói, não tem nada que nos auxilia, tudo destrói. E é muito triste esta informação, porque a gente não acredita que estamos num lugar tão belo, tão lindo, criado pelo Criador, para que a gente passe essa experiência.
né? Para que a gente passe esse momento, né, de transformação. Ele trouxe, sabe, se você parar para pensar, Deus, a grande consciência, ele criou um mundo, né, com tudo de belo, de lindo, colocou todas as possibilidades ali dentro para que a criatura dele, que somos nós, possa viver num lugar lindo, maravilhoso, belo, de tantas belezas. Se você parar para olhar, às vezes eu fico contemplando a natureza. Se você parar para olhar, é tanta coisa linda. Esses dias eu tava ali no meu pátio, né, varrendo o pátio, né, deu um temporal e sujou tudo. Eu digo, eu preciso varrer o pátio, né, tá horrível, porque tô começando a observar todas as áreas, né. E eu tava varrendo o pátio, nossa, e nos fundos da minha casa é um sítio gigante, então é só verde, é mato, verde, árvores e tudo. Então tem tudo que é bicho, tanto que às vezes vem aranha desse tamanho no meu pátio. Então, eu tava ali e tava contemplando os pássaros. Eu digo, meu Deus, que coisa! E eu sou apaixonada por canto de pássaros. Eu acho assim, sempre me apaixonei. Desde pequena, os meus pais gostavam muito. E aí eles... o meu pai gostava muito de sabiá, né? E a minha mãe de canarinho. Até naquela época eles tinham os bichinhos presos, assim, em gaiolas, eles tinham um viveiro que tinha muitos passarinhos. E meu pai e minha mãe eram apaixonados, minha mãe era alucinada, meu pai também. E aí então eu tenho um pouquinho, né, de conhecimento, nada, assim, só para não dizer que eu sou totalmente alheia de passarinhos, né, por causa do meu pai e da minha mãe. E aí eu tava ali, eu tava ouvindo o sabiá cantando, eu digo, gente, que coisa mais linda o cantar, ele tá cantando pra mim, e eu me achando, ele tá cantando pra mim, olha que beleza, aquele dia lindo. Você sabe que no umbral não tem o sol? É a maior tristeza deles quando os obsessores chegam, eles queriam conhecer o dia, a luz, eles não têm o sol, porque o sol é a luz de Deus. O sol é a energia mais crística que tem, e não tem umbral, não tem sol, é tudo cinza, tudo escuro. Você já parou para pensar que se você não evoluir, você vai para um umbral, você não vai mais ver o sol? Olha, você tem que começar a olhar o sol diferente, começar a olhar para o sol, começar a viver o dia, né? Olhar tanto para o sol quanto para a lua, porque essas estrelas não têm umbral. Porque é um campo mental só de destruição, só de cinza, só de escuro, só de dor e só de sofrimento. Então a gente tem que começar a olhar, né? E olhar essas coisas, né? Então o Criador, ele trouxe tanta coisa linda, botou tanta coisa, né? Agora a internet, olha aqui, ó. Eu tô aqui fazendo uma live para pessoas do mundo inteiro. Tô conversando, vou falar de karma para pessoas do mundo inteiro. Trazer alguns tópicos aqui que eu trouxe, fiz um roteirinho para falar sobre karma, para trazer, né? Hoje, normalmente eu faço a live ao meio-dia, mas eu tive cerimônia ontem, eu cheguei 6:30 da manhã em casa, então não tive condições de fazer ao meio-dia. Eu digo, tá tudo certo, porque hoje é feriado, nem almocei ainda, né? Hoje é feriado, né? Daí todo mundo tá em casa, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, acho que é em todo lugar, né? Então, as pessoas estão em casa, vão poder participar mais tarde, né? Fica às vezes até melhor, né? Pra mim não dá porque eu atendo de tarde, eu atendo a apometria de tarde, mas hoje, né, eu vou atender mais à noite. Então, é maravilhoso. Então, nós precisamos começar a buscar o conhecimento para entender algumas informações para que fique mais leve a nossa passagem aqui no planeta Terra. É isso que a grande consciência está trazendo, os arcturianos, os pleidianos, toda a equipe estelar está trazendo agora, junto com Cristo, com o nosso mestre, né, nosso grande professor, né, todos contemplam Cristo, trazendo todas essas informações da verdade da existência para que a encarnação se torne mais fácil, para que a gente consiga entender os processos que estamos passando, para que a gente entenda, ai, linda, maravilhosa, gratidão que você é minha aluna, para que a gente entenda tudo que estamos passando aqui e para que a gente olhe para isso com mais facilidade, porque como que você vai passar por uma lição? Porque karma é uma lição, né? Lição kármica é uma lição. Como que você vai passar por uma lição assim, às cegas,
sem entender nada. Você fica se debatendo, apanhando da encarnação todo o tempo, porque você não olha, não sabe o que é. Como é que você vai passar por uma lição kármica sem entender o que é uma lição kármica? Sem entender por que você está passando? Você fica apanhando, você só chora. Você vai chorar o tempo todo, você vai se desesperar, você vai achar que você é a vítima, que você é pobre coitado, porque é isso que eu pensava no passado. Eu pensava, meu Deus, coitada de mim, eu fui abusada, minha mãe não me validou dentro de casa, sabe? Você fica chorando, né? Daí tive vários problemas depois daquilo ali, vários. E se eu tivesse buscado a espiritualidade antes, o conhecimento, trazer consciência para mim antes, talvez eu não tinha passado por tantas dores. Eu demorei um pouco pro meu... Eu sei, claro que eu sei, né? A equipe espiritual, que tudo tem um momento certo. Mas eu penso, sim, por que não? Se eu tivesse despertado antes... Talvez eu teria evitado alguns sofrimentos, eu não teria chegado tão no fundo do poço, porque eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei no momento, né, faz umas 2 semanas que eu recebi uma grande consciência de que o meu corpo está em colapso, está em dor, porque eu detonei com o meu corpo, e eu nunca imaginei isso. Eu achava que eu tava assim, a bolachinha mais recheada do mundo, com o corpo, cuidando da dieta, cuidando do que come, né? Ai, não tava lá fazendo exercício, não tava lá, mas não tô gordinha, né? Tô cuidando do alimento, procurando não comer carne, tava me achando a coisa mais linda do mundo. Eu não tinha ideia do que eu fiz com o meu corpo, que é o meu templo sagrado. Que é o templo que tá carregando esse eu que tá falando aqui. Isso que tá falando é o meu espírito. Quando tu morre, para de falar, o corpo continua, o corpo não faz pilim-pim-pim. O corpo continua até dissolver, até se desmanchar, até apodrecer. E o teu espírito continua. Então, isso aqui, essa voz, o que tá fazendo eu gesticular a mão, é o meu espírito. Isso aqui não é o meu corpo. Aqui, alô, oi gente, sou eu aqui, é o meu espírito, é a minha alma, né? Num nível mais densificado para poder passar essa encarnação, para poder adentrar dentro dessa matéria. Mas tem o meu eu superior, que é a parte mais crística, que é quem tem que comandar a minha encarnação. Então, nós viemos aqui passar por lições kármicas para que a gente aprenda a deixar o nosso eu superior comandar a encarnação. Porque é ele que tem que comandar a encarnação. O ego, nessa parte que veio aqui para fazer essa experiência, ele veio a trabalho do eu superior. Mas por distorções, por crenças e por padrões equivocados, o ego assumiu a encarnação. Ele assumiu a encarnação e assumiu de uma forma muito equivocada por causa das crenças, dos padrões, das distorções da realidade. Então, no momento que o ego começar a ser doutrinado, porque essa é a nossa missão aqui na Terra, doutrinar o nosso ego, né? Para que ele deixe o nosso eu superior governar a nossa encarnação, o nosso grande espírito. Então, isso aqui que está falando é o espírito, por isso que a grande consciência diz o seguinte: você não é esse corpo é uma roupa, você não é essa roupa. Você é isso que tá falando e gesticulando. Você é a consciência que faz. Agora eu quero que a mão venha para cá. Agora eu quero que a mão fique assim. Você é esse espírito que habita aqui dentro. E é esse espírito que precisa se doutrinar. Mas a gente acha que não. A gente não consegue olhar que nós somos esse espírito. Nós achamos que somos esse corpo. Por isso ficamos lutando contra a velhice. Que nem eu que tô botando filtro para não aparecer que tô toda enrugada. Ficamos lutando contra o corpo, se tá magro, se tá gordo, se tá com a teta caída, né? Ficamos lutando com a roupa linda, chique, cabelo. A gente fica querendo muito que essa parte que aparece seja perfeita. Mas ela nem é a mais importante, ela é muito importante.
Mas a mais importante é o teu ego. O ego que veio para fazer a coesão do espírito e do corpo, né? É ele que tem que estar bonito e deixando a grande consciência assumir a encarnação. Porque a grande consciência sabe que essa roupa é linda e que o que ela precisa? De uma veste, né? De roupa. Ela precisa de alimentos naturais, ela precisa de água e ela precisa de alguns cuidados. É isso que essa roupagem precisa para ser perfeita aqui na encarnação. Não é a roupa. Não é o rosto esticadinho. Era óbvio que o meu rosto ia começar a ficar enrugado. Tô ficando velha, né? Tô, né? 55 anos, era óbvio. Emagreci muito. Então vai ficando que nem um... Como é que é aquelas uvas secas, né? Aí se passa, sei lá, aquela coisa enrugadinha, aquela uva, né? Então vai ficando assim, é claro. Mas tá tudo certo, sabe por que tá assim? Porque eu não cuidei do corpo. Engordei, emagreci, bebi, fumei, né? Me violentei, transei com muitas pessoas sem amor, fiz coisas muito horríveis com meu corpo em relação a isso. Eu não me prostituí porque eu não ganhei dinheiro, mas eu transava com qualquer um, era a mesma coisa. Traí, fui traída, deixei as pessoas abusarem de mim, abusei, mentia, enganava, olha só. Então tudo isso, fiquei com muito medo, com muito ódio, com muita raiva, com muita mágoa. Então tudo isso foi trazendo para o meu corpo físico impressões, dores, né, machucados, porque toda vez que eu fiz isso comigo, eu deixei tudo isso marcado no meu corpo emocional e foi vindo para o físico, foi descendo, porque lembra que vai descendo até chegar no físico? Agora o meu físico tá machucado, deu colapso, tá em colapso, tá em dor e sofrimento, precisa de cuidados, precisa de amor, precisa ser olhado. Foi muito doloroso para mim ter esta informação. Então, nós precisamos entender, porque se a gente não entende, a gente destrói. Eu não entendia, destruí meu corpo. Claro, não tô com nenhuma doença. Linda, maravilhosa ideia. Claro, eu não tô com nenhuma doença no meu corpo físico, né? Não tô assim, caindo nos pedaços. Mas eu, graças a Deus, agradeço a grande consciência que eu tenho tempo de recuperar. Assim espero, né, de recuperar meu corpo. Fiz o propósito de 21 dias fazer exercício para que eu possa, né, instalar dentro de mim o desejo. Porque você tem que instalar o hábito, o desejo para fazer aquilo ali. Aquilo que é importante. Porque isso é um programa que não me deixa ter, né? Para quê? Para que eu destrua o corpo mesmo. A intenção é que eu não cuide do meu corpo, para que ele adoeça, para que eu desencarne perdendo pedaços ou com alguma doença. Por que não desencarnar de velhice? É possível? Quantas pessoas fazem isso? Por que temos que desencarnar com dor, com doença? Porque não cuidamos do corpo, não cuidamos da alimentação, não cuidamos da água, não fizemos exercício. Queremos só ficar belas, lindas, belos. Não queremos saber de cuidar da parte mais importante, que é a alimentação, água e o cuidado com o nosso corpo, de não deixar as pessoas magoar, ferir, agredir. E isso também é cuidado. Então, se nós não temos esse conhecimento, como que vamos olhar para isso? E viemos de muitas encarnações ignorando essa parte. De muitas encarnações, ignorando tudo isso, com muitas crenças, com muitos padrões equivocados, muitas distorções da realidade. Quantas vezes eu demorei tanto para perceber que toda vez que eu tomava café preto era porque eu estava com sede. Não era porque eu queria café preto. Café preto foi um vício, e vício é das trevas. Não que o café preto seja uma energia ruim, ele não é, mas ele se tornou porque virou vício.
Quantas vezes eu recebi essa consciência? Quantas vezes eu pegava e ia fazer mais um café, e mais um café, e mais um café, enquanto que o meu corpo estava pedindo era água. Sede, porque os arcturianos falam que esse é o cristalino, o cristal, que a grande consciência trouxe para esse corpo, o puro. É esse que é importante para essa roupa que o mestre criou. Esse não é o café, não é a cerveja, não é a Coca-Cola. É esse. Todos os outros, muitos envenenam esse corpo, destrói. Esse não. Esse é o que foi feito pro corpo. Os arcturianos falam isso. E falaram muitas vezes para mim. Muitas vezes. E eu custei muito a olhar para isso. A perceber que toda vez que eu tomava café preto, o meu corpo estava pedindo o cristalino. Olha o quanto eu adoeci. Eu não conseguia tomar o cristalino. Porque o vício que tornou vício o café foi para um umbral. Virou uma energia densa. E eles não viram um programa. E aí era difícil, né, desbloquear isso. Precisou passar por esse processo de expansão, de consciência, de dor, foi doloroso, muito quem passou lá comigo sabe o quanto foi difícil, para que eu olhasse para isso, para que eu olhasse que o meu corpo queria era água e não café. Toda vez que ele gritava por água, eu dava café. E no passado, toda vez que ele gritava por água, eu dava cerveja. Então, como é que ele não ia estar em colapso agora, né? Chorando, triste, porque eu nunca olhei para ele. Nunca olhei para o meu corpo. Nunca olhei para os sinais, para tudo que ele estava pedindo. Ignorei. E aí vem as consequências. Então, para que a gente não sofra as consequências, nós precisamos ter o conhecimento. Porque eu não tinha o conhecimento. Eu tinha distorção. Aqui a sensação era a vontade do café. E agora eu tô desinstalando. Mas toda hora eu vou para passar um café. Toda hora eu vou para... Daí eu... Ah, não é a água que ele tá pedindo. Mas vem o café. A sensação do corpo, né? Tá me dando vontade de espirrar. Sensação do corpo, né? A sensação que tá gravada no meu corpo emocional, café. Daí a consciência, água. É a água que ele tá pedindo. Daí eu vou botar água. Vai ter vez que eu vou fazer o café, vai no automático eu vou tomar o café. Mas eu tenho que ir treinando água. Eu tenho que ir treinando água. Então, até virar um hábito, até sair o programa do umbral, que me fez achar que toda vez que o corpo pedia água eu tomava café, tem que tirar esse programa. Depois que eu tirar esse programa, eu vou colocar o programa da água, que é o que é importante para esse corpo. É o único líquido que é importante para esse corpo. É o único. E frutas, sucos de frutas naturais. Porque a fruta, o Criador colocou aqui para nós. Então, você vai observando. E é tão óbvio, né, gente? A gente não olha por causa das distorções, por causa das crenças e por causa dos programas da encarnação. Então, é muito óbvio, é só você perceber, uau, cheguei a girar agora aqui. É só você perceber tudo que Deus colocou aqui no planeta Terra pra gente. O que o homem criou, tá? Fora o alimento que Deus botou, tô falando do alimento, tá? Não tô falando de outras coisas as pessoas receberam consciências, tá? Mas o que o homem criou, o alimento que o homem criou, pode ver que tem energia negativa. Então, a farinha branca, ela é uma cola, destrói todo o corpo físico, daí você vê tudo que tem farinha branca. A carne, todo tipo de carne tem energia muito densa por causa do sacrifício, tá? É por isso, é por causa da energia densa, destrói o corpo físico, tá? Não fomos feitos para comer seres vivos, não fomos feitos para isso, tá? Tem outras coisas que substituem.
Então, o açúcar também destrói o corpo físico, que tem o açúcar branco, né? O açúcar refinado. Né? Então, a farinha branca, o açúcar branco e seres vivos, né? Então, fora isso, que são energias negativas, são energias do umbral. Então, daí você vê tudo que vem com a farinha branca, né? Esses dias eu tava falando pra Camila, a Camila disse, mas pelo amor de Deus, o que que a gente vai comer? Porque eu amo pastel, amo lasanha, pizza. Eu digo, sei lá, deve ter uma farinha que dê pra gente fazer isso, né? A gente buscando, assim, querendo entender. Então, claro que tudo isso, né? Essa é a verdade, tá, gente? Mas aí a gente vai adaptando, né? Devagarinho, claro, não é assim, né? Eu também como frango ainda, né? Já não como carne vermelha, mas como frango. Então, a gente vai aprendendo. Então, precisamos de conhecimento para que a gente entenda os processos, para que a gente consiga viver melhor. Sem o conhecimento, não tem expansão da consciência. Então, é isso que o Criador traz, é isso que Cartas de Cristo traz. Sem o conhecimento, sem você entender, não tem como você evoluir, como você expandir. Então, ele diz, inclusive, que conhecimento e consciência é conhecimento barra consciência. Ele diz que é uma coisa só, uma não vive sem a outra. Uma palavra não vive sem a outra. Consciência não vive sem conhecimento, conhecimento não vive sem consciência. Você não tem como evoluir aqui no planeta Terra se você não buscar o conhecimento, se você não expandir a sua consciência. E nós ficamos perdidos aqui com todas as informações bizarras, tudo que é má, né? E não buscamos o conhecimento, que é o que vai nos libertar. Porque você tem o conhecimento, você entende, você modifica e você eleva. Aí você sai de dores e sofrimento. E isso é sair da terceira dimensão, tá, gente? É esse processo que faz com que nós saímos da terceira dimensão e vamos para a quarta e quinta dimensão, que o planeta está indo para a quinta dimensão. Então, já veio a informação, né, de seres galácticos, seres de outros planetas, que quem não evoluir junto com Gaia vai para Quiron, que é um planeta que está se reformulando para provas e expiações. Lá ainda não tem leis, pessoas comem pessoas, aquela coisa toda, né, bem primitivo. Então, por isso que estamos levantando umbral, por isso que muitas pessoas estão sendo recrutadas como soldados do Arcanjo Miguel para levantar umbral. Muitos apômetras para tirar umbral, né, tirar os espíritos do umbral. Né? Quanto mais pessoas fizerem esse movimento, mais rápido o planeta Terra vai para a quinta dimensão. Então é isso que acontece. Entendeu? Conhecimento se elevou, vai saindo da terceira dimensão. E aí é felicidade, prosperidade em todos os níveis, liberdade, você vai viver. É aquilo que a grande... Eu vim falar sobre karma, tô falando outra coisa, mas já vou falar. É aquilo que a grande consciência trouxe, né? Esses tempos aí pra mim, que os mentores trouxeram. Isso é a separação do joio do trigo. Que vai separar você de outro ser é o teu conhecimento, que é o que expande a consciência. Sem o conhecimento, você, né, está na grande massa, está na média da grande massa. Então, ele diz que a separação do joio do trigo vai acontecer através do conhecimento. E eu vou te explicar o porquê. Porque você vai viver dentro da mesma casa com outras pessoas e você tem conhecimento, o outro não tem, você vai estar em vibração diferente daquela pessoa. Você vai viver momentos felizes, você vai se conectar com coisas boas, você vai atrair dinheiro, vai atrair prosperidade, e aquele que está na mesma casa que você, não. Isso é a separação do joio do trigo. É através do conhecimento que eleva e que faz você viver em vibrações, em dimensões diferentes um do outro. Então, essa é a separação do joio do trigo. E isso acontece através do conhecimento. Quando temos conhecimento, expandimos a consciência, mudamos totalmente, porque daí você entende. Então, quando eu sentia sede, eu tomava café, isso destrói meu corpo, isso traz energia negativa, então isso é do mal, é tudo que tá precisando de água, expandir a consciência, né? Eu, claro, que busco conhecimento, recebo a clareza, que é os véus. O que é isso aqui? O que foi isso aqui? Foi a retirada no véu de Maia, retirada da máscara. Então era isso que acontecia. Entendi. Agora vou começar a tomar água, né? É um processo,
Não é pirim pim pim e a partir de hoje eu só tomo água. É um processo de remover esse padrão, remover essa forma de pensar e botar outra, instalar outra, desinstalar isso e instalar isso. É um processo, isso é a expansão da consciência. E quando eu estiver firme já com a água, subir um nível. Subir um nível, ganho consciência, começo a viver em mundos elevados. Maravilhoso. Então, sem consciência, sem conhecimento, não tem expansão da consciência. Então, conhecimento. Então, eu trouxe algumas informações aqui para falar sobre karma. Tá? O que é karma de verdade? Muitas pessoas me perguntam, né? Eu, como trabalho com a apometria mediúnica, né? Que eu trago os espíritos obsessores, as vidas passadas, os cobradores kármicos. Tem pessoas que às vezes não têm esse conhecimento, não entendem o que está acontecendo. Então a gente tem que estar sempre buscando conhecimento para poder dar uma pincelada. Não é a minha intenção dar aula no meu atendimento, né? A minha intenção é fazer o atendimento. Mas como é que eu vou trazer uma vida passada de uma pessoa ali se a pessoa não entende nem de karma? Não entende o que é que está acontecendo? Como assim vida passada? Tem a ver, porque muitas pessoas se revoltam. Gente, eu não tenho nada que ver com a vida passada. Isso foi lá em outro tempo. Por que eu tô pagando aqui agora? É falta de conhecimento, né? É ignorância de conhecimento. Então, o conhecimento é o que transforma. Porque daí você vai tendo outra visão. Você vai tirando esses programas, né? Essa forma, essa distorção da verdade. A gente não quer não quero saber. Isso é lá. Não é aqui. E aí, não se eleva. Continua lá no umbral, em padrões negativados. Daí não tem dinheiro, não tem uma vida saudável, não tem nada. Não tem nada, porque não prospera, gente, não tem dinheiro, não tem bom relacionamento, não tem uma vida fácil, vive em dor e sofrimento, atraindo tudo que é coisa ruim pro seu campo. A pessoa que não tem conhecimento, ela não sabe, ela atrai tudo que é ruim, porque ela acha que o ruim é bom, porque ela tem programas do umbral, para que ela haja assim realmente. Os espíritos fazem com que ela haja assim. Então precisa ter o conhecimento para tirar esse programa, para abrir os olhos, os horizontes, sabe? Para abrir mito da caverna, tudo sentado ali, olhando a mesma coisa sempre, não entendendo que lá fora tem um sol lindo. E você não tá, você tá sim, lá fora tem um sol gigante. E esse lá fora é o conhecimento que faz você mudar. Você muda. Não tem como você expandir sem mudar. Você precisa mudar. E aí a gente vai entender através do karma. Então muitas pessoas pensam que karma é um castigo de Deus. Porque karma é uma lição kármica. Karma de vidas passadas, de algo, né? De algo que ficou para trás. Uma cicatriz, uma dor, algo que aconteceu em outro momento. Então uma lição kármica você tá vindo aqui agora arrumar algo que você fez, porque precisa, e não é castigo, não tem nada a ver com a grande consciência. Parte do princípio que temos que tirar essa informação bizarra do nosso mental. Muitas pessoas pensam que estão pagando pelo que fez, que estão, né, que Deus está castigando, é castigo, se você fizer errado, você vai pagar. Não é assim, é muito mais lindo que isso, isso é muito pequeno. Não é se você faz mal, você vai pagar. É muito maior que isso. Precisamos entender física quântica, precisamos entender o universo, precisamos entender tanta coisa para saber o que é esse movimento, para não ficar pesado, para não ficar dolorido, para não ficar assim, fiz mal, vou pagar, para não ficar essa coisa. Não é assim. É muito mais lindo, é leve, é maravilhoso. Então precisamos entender. Porque senão ficamos com impressões digitais, impressões mentais muito equivocadas. Muito erradas, muitas distorções da verdade. E isso é o que fizeram com nós. Estamos aqui num planeta de provas, porque tem muita energia densa, né? Além da gente ter que arrumar nossas vidas, né? Nossas situações, ainda tem os espíritos que vêm, né? E atrapalham a gente. Mas a gente já sabe que eles atrapalham porque nós permitimos, né? Porque estamos agindo de forma errada. É nós que permitimos. Então, olha só.
Karma é a consequência natural das ações, escolhas e emoções desta vida e de vidas passadas. Então, karma é a consequência natural das suas ações e das suas emoções desta vida aqui e de vidas passadas também. Boa tarde, amor. Então, é das duas, tanto dessa quanto de vidas passadas. Então, são as consequências. Karma é uma consequência do que você fez. Não é um castigo, não é nada disso. Não é Deus punindo você, são consequências. Vamos falar sobre isso. Então ele fala que não é castigo, não é Deus punindo, é a lei de harmonia funcionando. É uma lei. Eu tô sempre falando sobre as 7 leis da existência, que é muito importante de Kybalion, é muito importante esse conhecimento. Quando você estudar, lembra que eu falei conhecimento, né? Conhecimento é igual a consciência. Quando você estudar Kybalion, você vai dar um salto quântico na tua vida. Porque você vai entender muito sobre as leis, sobre o karma, inclusive. Então, quando você cria uma desarmonia, quando você cria um prejuízo, uma dor, um desequilíbrio em alguém, aquilo volta para você como oportunidade de corrigir, amadurecer e evoluir. Então, sempre que você causa algo negativo a alguém, aquilo, porque você causa dor, causa tristeza, causa mágoa, né? A gente causa muitas coisas nas pessoas. Muitas. E aí a gente já vai olhando, ó, para ir transformando. Quantas vezes a gente fala as coisas sem pensar? Machuca, magoa. Não temos ainda aquela situação de olhar o outro, né? Olhar para o outro. Se eu estivesse no lugar dele, né? Como que seria? Como que eu iria receber essa informação? É isso que Deus, né? Cristo fala. Faça o outro que gostaria de para você. Isso tudo faz parte das leis do karma. Essas palavrinhas de Cristo, ele estava falando de tudo isso. Quando você fizer algo para alguém, você se coloca no lugar daquela pessoa, mas se coloca de verdade, tá, gente? Tem que ser de verdade para você conseguir fazer essa mudança. Como que você se sentiria se você estivesse no lugar daquela pessoa? Aí você pensa se ela vai ficar magoada, se ela vai ficar triste, se ela não vai gostar daquela informação. Às vezes a gente acha que a gente é o dono da verdade e quer estar dando moral para os outros. E aquilo magoa a pessoa. E nós não somos juiz, né? Só em dar moral para o outro já vamos pagar. Primeira paga. Só em querer dar moral, só em querer ser juiz. Porque não somos donos da verdade. Nós somos donos da nossa verdade. Não da do outro. Aquilo é verdade para você, nunca para o outro. Então não queira dar lição de moral para o outro, dizer que o que você pensa é o que é, porque é para você. Não é para ele. E você tem que respeitar o outro. Primeira lei, respeitar o outro. A opinião do outro, a ideia do outro, que o outro pensa a respeito daquilo. Você não tem que embutir a tua verdade, é tua, não é dele. Só em você querer embutir a tua verdade no outro, vai ter que equalizar, já vai ter que pagar. Já gerou karma. Viu como a gente tem que entender? Porque senão a gente não sabe. A gente tá gerando karma a todo momento. Aí, quando você, dependendo da forma que você fala, se você magoar e causar qualquer desconforto no cardíaco daquela pessoa, nossa, mais um karma. Então, aquela tua informação vai voltar duplicada para você. Por quê? Por que ela volta duplicada para você? Porque é castigo? Porque você é eletromagnético. Você emana e atrai com muita força. Você atrai mais do mesmo. Por isso que a grande consciência está ensinando tudo isso pra gente. O que nós estamos atraindo para nós? Então você tá toda hora atraindo coisa ruim para você. Porque nós queremos ser os donos da verdade. Achamos que somos a bolachinha mais recheada do pacote. Achamos que sabemos de tudo. A gente sabe para nós e tá errado porque estamos num planeta, não tem ninguém aqui. Cada um tá num nível, todos eu estou. Todos estamos em processo evolutivo, limpando seus karmas. Não existe um melhor que o outro, existem níveis de processos individuais.
Eu tô num nível diferente do teu e o que vai mudar isso... Tem várias coisas, quanto tempo eu busquei, se eu busquei antes, se eu busquei depois, a quantidade. Eu posso ter buscado há 4 anos, um começou há 2 anos, mas se ele começou a estudar desesperadamente, se transformar, ele passa na minha frente. Não é idade, não é isso, não é aquilo, é a tua verdade, é você que busca que vai dizer onde você tá. Então olha o quanto nós atraímos karmas para nós nessa encarnação. Quantas vezes você machucou as pessoas? Quantas vezes eu machuquei as pessoas? Feri? E isso me destruiu. Porque era uma ilusão achando que eu ia fazer mal para o outro e não ia causar mal para mim. Me destruiu. Toda vez que eu magoei, que eu machuquei, que eu enganei, que eu traí, toda vez que eu fiz isso para alguém, eu fiz para mim. Por isso que meu corpo está em colapso. Toda vez que eu trouxe uma palavra machucando outra pessoa, eu me machuquei. E olha o quanto eu machuquei os outros, porque olha como eu estou penando agora, estou passando por processo. Olha quanta coisa eu fiz errado. É lei, porque somos magnéticos. Atraímos mais do mesmo e o outro sou eu e eu sou ele. Porque se você estudar, você vai entender que a grande consciência, que é o universo, que a energia, ela teve uma grande explosão e ela se multiplicou e foi vindo as mônadas, que são partes dela, que explodiu, fez um pedaço assim, depois foi diminuindo, mônadas, outra mônada, entendeu? São pedaços da grande consciência até chegar a nós. Porque daí ele deu a oportunidade de nós vir, não é deu oportunidade, ele quis que a gente viesse passar essa experiência, então ele nos botou indivíduos individuais, humanos individuais, para viver uma experiência individual. Mas agora você imagina que todas essas partes que são os humanos, se ele chamar todo mundo junto, vai se juntando e não vai virando um? Por isso que todos somos um. Então, se eu machuco o outro, eu machuco a mim, porque o outro sou eu. Entende? Por que sempre dizem isso? Que o outro é você? Porque todos somos um. Não somos separados, estamos aqui assim, mas estamos no entrelaçamento quântico, estamos todos ligados, conectados, porque somos a grande consciência. Vivendo momentos separados, mas somos um. Então, se eu faço mal para o outro, eu faço mal para mim porque ele sou eu sou ele. Entende? Então, é isso que a grande consciência está trazendo, essa verdade, para que a gente entenda esses processos, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga se transformar, para que a gente pare de causar mal a nós mesmos. Porque quando você passa a perna num irmão, faz esqueminha, quando você faz qualquer coisa de errada para um irmão, você está fazendo a você. Então olha como é que é a transformação. Quando você fala, você está machucando você. Quando você é grosso, estúpido, quando você não age, porque se você agir com amor, você vai receber amor. Porque se ele é você é ele, você vai receber amor. Por isso que ele está nos ensinando a tirar esses programas que colocaram em nós. Café, o corpo pede água, eu dou café. Programa. Programa que os obsessores colocaram no meu mental para que eu fique perdida. Programa. O que tira o programa? Consciência, conhecimento. É o conhecimento que tira o programa. Sem você entender, como você vai tirar um programa? Como você vai tirar o programa de saber que você está gerando karma para você se você não sabe que você está gerando karma? Conhecimento ajuda você a tirar o programa. Agora você sabe que toda vez que você agir mal com qualquer ser humano, porque ele é você está destruindo você. Aí você me pergunta, eu não prospero, eu não tenho dinheiro, eu não tenho bom relacionamento. Tá aí a explicação. É essa a explicação. Porque você fez mal para você.
Você destruiu você. Por isso que ele diz que nós somos os nossos maiores inimigos. E somos. Nós sozinhos nos destruímos, porque é nós que fizemos toda a cacaca. Não é o outro. Ah, Miriam, mas o outro me agride, o outro me causa mal. Ele é um espelho seu, lembra? Ele é você. Ele é um espelho, ele está ali para mostrar quem você é de verdade. Ele está ali sendo um espelho áurico seu. Porque a gente tem dificuldade de nos olharmos, aí precisamos de espelho. Enquanto nós não mudarmos, aquele espelho fica se repetindo. Enquanto você não mudar aquele padrão, sai aquela pessoa e vem outra com o mesmo desafio, mesmo estilo, porque você precisa passar por aquele desafio para aprender, para equalizar, para transformar. Então, as pessoas desafiadoras na nossa volta são espelhos áuricos, nos mostrando algo que precisamos mudar. Então, não é sobre ele, é sobre eu, é sobre a minha pessoa. É sobre o meu processo que preciso transformar. Por isso que precisamos entender para que a gente se transforme. Então, quando você cria uma desarmonia na outra pessoa, quando você cria algo no outro, você cria em você. Depois eu quero que vocês me mandem aí. Caiu a ficha. Quero saber quem perdeu um véu da ilusão com essa informação. Tá? Porque isso é um véu. É uma distorção da realidade. Isso é um véu. Você não enxerga isso. Eu quero saber quem sentiu no cardíaco. Quem sentiu isso? Para saber se caiu um véu de você. Se você perdeu agora, nesse momento, recebeu uma consciência. Isso é receber consciência. É assim que acontece. Quando a gente recebe uma consciência. É uma transformação gigante. Ó, uma pessoa já disse que caiu um véu. E isso é os véus de maio, isso não é um brinquedo, eu tô falando aqui uma coisa muito séria. Se você sentiu isso, caiu uns véus da ilusão de você. Caiu a ficha, é isso aí. A Deia também. Então, isso é perder o véu. É isso que a gente recebe lá na cerimônia, Deia, que eu recebi. Desabou a ficha. É isso aí. Aqui, ó, toda arrepiada, ó. Toda arrepiada. Vocês receberam a verdade da consciência, né? Através dessas palavras, você recebeu, caiu a ficha, você recebeu uma cura. É uma cura. Agora é o processo, outra, maravilhoso. Agora é um processo de transformação. Agora é gradual. Não adianta querer atropelar. Mais uma. Olha quantas pessoas caiu a ficha. Olha só que legal. Fico muito feliz. É isso aí, muitas pessoas, então você recebeu uma desprogramação agora, isso caiu a ficha, maravilhoso, olha quantas pessoas desprogramou hoje, você recebeu uma desprogramação, tá? É isso que eu recebi aquele dia que eu falei que eu recebi a consciência, quando você, meu Deus, eu não sabia que era isso, eu não sabia que eu tava fazendo isso comigo, maravilhoso, ó. Caiu, olha só, caiu também, que lindo, gratidão por vocês me responderem, né? Porque é muito importante, né, esse processo. Você recebeu uma grande consciência, uma grande cura agora nesse momento. Então agora aos poucos, gradativamente, você vai fazendo a transformação. Não pode deixar no esquecimento. Você precisa lembrar dessa informação todos os dias. Porque os espíritos obsessores e os cobradores kármicos, eles ficam querendo te trazer para o novo padrão, fazendo você esquecer, mas aquilo que é visto não tem como esquecer, né? O que vai acontecer é que você vai tomar o café e na hora que você vai tomar vai pesar a consciência, isso vai acontecer. Meu Deus, eu fiz errado, lembrou. Eu fiz errado, lembrou. Até você fazer a transformação. Então, aqui, ó, o karma é sempre um processo de aprendizado. É um ciclo que volta quando não foi fechado de forma correta. Então, o karma, ele quer dizer aqui que o karma é um processo de aprendizado. É um ciclo que volta quando você não fechou. Por exemplo, você aprendeu algo, fez algo errado na outra vida. Você não caiu a ficha. Você tem que voltar para cair a ficha. Tem que voltar para cair a ficha. E eu botei vários exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo, falta de limite.
Numa vida passada, você não colocou o limite, aceitou abuso, se calou. Hoje, olha só, numa vida passada, você não deu limite para as pessoas. Você foi abusada, você se calou, as pessoas te machucaram, te feriram, fizeram horrores com você e você não deu aquele grito de guerra. Não é machucar o outro, é dizer, não, só um pouquinho, para. É dar limite. Tudo tem um limite. As coisas, as pessoas não podem machucar a gente assim, de ficar, né? Por exemplo, sei lá, aquele marido que bate em ti, uma hora chega. Não vou mais apanhar. Eu fiz isso, eu fui abusada até meus 15 anos, dos 9 aos 15. Quando chegou nos 15, eu disse, acabou. Não vai mais me abusar, eu vou te matar. Se tu tocar em mim de novo, eu não vou permitir, eu vou falar pro pai, eu vou fazer horrores. Acabou. Dei limite. Recebi a cura, porque talvez em outra vida eu não dava limite. Então, ó, hoje você pode atrair, você que não deu limite numa vida passada, hoje você pode atrair pessoas invasivas, pessoas que ficam invadindo a sua vida, sabe? Isso é muito comum, gente, é lindo, né? Isso aqui que eu trouxe. Relacionamentos invasivos, você pode atrair pessoas invasivas, relacionamentos controladores, sabe aquelas pessoas que são controladoras? Que controlam você, hoje você atrai essas pessoas. Para quê? Para você aprender a dar limite. Você tem que aprender a dar limite. Então você vai receber no seu campo hoje todas as pessoas que te invadem. Para que você diga chega. Tá? Situações onde você precisa se posicionar. Então hoje você vai atrair no teu campo pessoas que vão fazer com que você precise se posicionar. Senão você vai ficar apanhando ali, as pessoas vão invadir, vão abusar de você, falar o que quer, dizer o que quer e você fica... Aí você chora, aí você fica com dor. Tudo isso tá afetando o corpo, que é a consciência que eu recebi. Que eu fazia isso com o meu corpo. Eu trouxe todas essas sensações pro meu corpo de raiva, de ódio, porque eu deixava as pessoas me machucar e não reagia. Afetou meu corpo físico, ele tá machucado. Foi essa consciência que eu recebi. Eles mostraram a consciência do corpo, do que eu fiz com o meu corpo. Machucou meu corpo. Eu deixei todo mundo fazer o que queria, porque eu deixei o cara me tocar, me abusar durante muito tempo. Depois eu deixei pessoas vir transar comigo, me tocar no meu templo sagrado sem desejo. Machuquei meu corpo. Deixava as pessoas falarem o que queria pra mim sem me posicionar, sem dizer não. Porque eu tinha medo de dizer não, eu tinha medo de dizer para de falar isso comigo. Eu não permito. Eu tinha medo de falar. Fui deixando tudo isso afetar meu corpo, tadinho. Trouxe todas essas sensações de raiva, de ódio oprimido. Por não ter coragem de me posicionar, de mostrar. E o pior, os espíritos obsessores botaram no meu mental que isso era não querer se expor. Eu não quero me expor, não quero me dispor com as pessoas. Várias distorções mostrando que eu estava correta. E eu estava botando tudo isso no meu corpo, contaminando o meu templo sagrado. Deixando as pessoas me trair. Fui traída por 17 anos sabendo. Eu nunca vi, mas eu sabia. Dentro de mim eu deixei. Deixando as pessoas dizer o que eu tinha que fazer, me machucando, sem me posicionar. Tudo isso trazia aquela sensação pro meu corpo de raiva. Por que eu deixei isso fazer? Que ódio, por que ela faz isso comigo? Mas eu não tinha coragem de ir lá e falar. Isso tudo trouxe dor pro meu corpo. E aí vai vindo, isso é karma. Vai vindo até você se posicionar. Enquanto você não se posicionar, não dar o seu grito de guerra, você vai apanhar da encarnação. Vai vir todas as pessoas desafiadoras pro teu campo até você acordar. Isso é karma, lição kármica. Você se traiu, você se abandonou, você se deixou em outra vida. Agora você vem para fazer diferente. Você vem para dar o grito de guerra. Você vem para dizer que você é importante. Você é um ser crístico divino. Você não precisa machucar as pessoas. Você não precisa fazer nada de mal para os outros. Mas você precisa botar limite nas pessoas. Porque você vai estar se traindo. Enquanto você não fizer isso, você não está pagando o seu karma.
Enquanto você não cuidar de você e não ver que você é um ser lindo, divino, maravilhoso, que você não merece que as pessoas abusem de você. Você não merece que as pessoas fiquem fazendo você engolir sapo. O teu corpo tá assim, não aguenta mais de tanto sapo. Louco pra explodir, pra gritar, pra chorar. E aí, não vem nada. Não vem prosperidade, não vem dinheiro, não vem bons relacionamentos, porque você não está, eu acho que é energia, porque você não está cuidando do seu templo sagrado, a roupa que você ganhou perfeita. Você já estudou o corpo? Nas cartas de Cristo ele fala do corpo, meu Deus, quanto Deus foi maravilhoso, ele fez tudo tão perfeitinho, uma coisa funcionando com a outra, e os cílios cuidando do sol, e aqui cuidando do suor, e a boquinha, os dentinhos, dedinho azul. Ai, ele foi tão lindo, criando todo esse templo sagrado, e nós, você, ignoramos essa roupa. A gente só sabe que está ruim, vai lá, corta, tira, bota, mas a gente não olha que a gente está dando comida errada. A gente faz tratamentos paliativos. Ah, tu tá gorda, passa a faca. Ah, por que ela tá gorda? Por que o corpo? Por que você tá gordinho? Que tem ansiedade. O que é ansiedade? É o teu corpo reclamando de algo que tá doendo. Ele tá reclamando, eles me mostraram isso. Quando eles me mostraram isso, gente, eu chorava. Meu Deus do céu. O teu corpo tá reclamando. Ele tá chorando, pedindo socorro por alguma coisa que tá errada. Tá com ansiedade. O que é? Daí ele come pra saciar aquela sensação que tá nele. E você não olha, você ignora. E aí, quando tá feio, porque daí esses olhos, porque a matéria, porque as pessoas, tá gordinha, tá fora do padrão, tem que ser assim. Aí você vai lá e passa a faca, tira, bota isso, faz aquilo. Porque você tem que... Mas ele tá gritando, você não ajudou ele. Você ignorou ele. Você ignorou. Eles me mostraram, eu tenho tanta dor nos braços. E eles mostraram pra mim que o meu corpo reclama de dor nos braços porque eu fiz muita força, eu carregava pedra. Eu fiz uma construção na minha casa no passado, porque eu sempre fui muito metida. Eu nunca fui uma pessoa de mim, né? Eu sempre fui muito metida, eu gosto muito de fazer as coisas. E no passado eu queria muito uma garagem, eu não tinha dinheiro para construir a garagem, eu queria muito uma garagem que tivesse um banheiro, que eu pudesse fazer churrasco, que eu pudesse dançar, porque eu amava dançar, né? E assim, então eu queria para botar meu carro e tal, né? E aí eu não tinha condições financeiras de pagar, porque era muito dinheiro, porque como eu falei, eu moro nos fundos, eu moro nos fundos de um sítio, então tem um barranco muito alto, do tamanho da minha casa, e lá para cima é o sítio, né? Então, eu precisava, né, construir algo muito forte, porque era algo, né, alto, né, podia cair, desmoronar. E eu fui estudar, buscar conhecimento com pedreiros e tudo, e eu construí essa garagem. Você não tem noção, com pedras gigantescas. Eu construí sozinha, meu amor. Eu virava o cimento, eu construí o ferro, eu fiz as caixas. Claro que em alguns momentos meu ex-marido me ajudava quando ele podia, né? Mas muito raro, era nos final de semana, era esporádico, né? Era bem esporádico. Naquela época ele nem era meu marido ainda, ele era meu amante, eu fui amante 4 anos dele. Olha quantas distorções. Então... ele me ajudava muito esporadicamente, e eu, né, comprei material e eu construí, e eu destruí meus braços, porque eu virava massa, concreto, e eu fiz a garagem. Você não tem noção o que é a garagem, é muito linda. Eu que construí o chão, eu construí banheiro, eu fiz o encanamento, eu fiz tudo, eu só não fiz a parte elétrica e o telhado, que os meus sobrinhos me auxiliaram, mas assim, as paredes, o chão, tudo. E aí eles me mostraram que eu tenho dor nos meus braços, e ainda hoje, eu pego e eu quando tô num grupo de pessoas, né, normalmente quando sai da clínica, eu e a Camila sai com um monte de sacola, eu quero pegar todas as sacolas e carregar tudo para ela não carregar peso, e eles me mostraram, olha só. E aí ele reclama, você dá um remédio para aliviar a dor. Você não para olhar o que ele tá te dizendo.
Ele tá cansado. Você já judiou tanto dele. E você ainda quer fazer o bem pro outro ignorando você. Não que a Camila não precisasse de ajuda e que não merecia minha ajuda. Não é isso. Olha a distorção. Não é isso. Eu quero muito ajudar ela, mas eu preciso olhar para mim também. Eu não posso me abandonar. Eu preciso cuidar do meu corpo. É o meu templo. É ele que carrega meu espírito. Se eu não cuidar de mim, eu também não estou cuidando do outro, né? Como vou cuidar direito do outro se eu não cuido de mim? Se eu não cuido do meu corpo, então eu recebi muitas consciências em relação ao corpo. Então, olha só, a vida te coloca na mesma vibe para você aprender a se defender. Então, se numa vida passada você se abandonou, nessa vai aparecer muitas pessoas desafiadoras para que você coloque limites nessa. Isso é um karma, tá? Olha só como a gente tem que entender. O segundo exemplo, poder mal usado, poder de poder, né? Numa vida você mandou demais, foi duro, mandão, autoritário. Hoje você pode nascer em um ambiente onde ninguém te ouve, onde você precisa negociar, onde precisa aprender humildade. Olha só, então se num momento eu tenho esse karma, né? Porque eu sei que em outras vidas eu tive muito poder de voz, poder de auxiliar a grande massa. Então nessa vida eu vim com muito disso, ó, onde você viu ninguém te ouve, a minha mãe não me ouvia, eu falava que eu era abusada, a minha mãe não dava bola, ignorava. Né? Tudo que eu falava era mentira, tudo que eu falava era errado, onde você precisa negociar. Eu precisava me abandonar, né? Eu precisava deixar tudo que eu gosto, não fazer nada do que eu queria para que eles me ouvissem. Precisava negociar. Olha eu, onde precisa aprender humildade. Eu tive que aprender humildade. Eu tive que descer lá embaixo e ainda assim eu estou todo dia aprendendo humildade. Estou passando nesse momento por uma dieta de uma das medicinas da floresta, né? Estamos assim fazendo uma nova sintonização, é um reforço, né? De final de ano. E todo esse tempo que eu estou fazendo esse processo, eu estou escutando frequências de preto velho. Que eu amo os preto velhos. Por quê, gente? Porque eu tô sentindo muita necessidade nesse momento de cada vez me aproximar mais com a humildade. Muita necessidade. Por quê? Porque em outra vida eu usei o poder de mal. Eu usei mal o poder. Eu machuquei, eu traí, enganei, menti, sei lá o que eu fiz. Mas eu sei que essa é a minha parte do meu karma, né? Que eu faço parte dos cobiçadores. Isso eu vou trazer numa outra live esse conhecimento. Aqui o karma é usar o poder com mais equilíbrio. Então, o que é isso? Hoje eu tenho, se você parar para pensar, eu tenho o poder de auxiliar as pessoas, eu tenho o poder de dar aula, eu tenho conhecimento para isso, né? Eu posso fazer tudo isso, né? Eu tô aqui trazendo informação. Então, eu tenho que trazer a informação como? Com mais humildade. Se eu trouxer de uma forma equivocada, eu não tô conseguindo pagar meu karma. Né? Daí eu não estou passando meu karma. Então, olha o que aconteceu comigo lá atrás. Eu precisei passar por tudo isso para conseguir agora chegar na minha missão. Então, eu saí da lição kármica e estou entrando na missão kármica. Missão. Hoje eu sinto que eu estou no momento missionário, de missão, trazendo conhecimento, trazendo consciência, né, para as pessoas, trazendo a apometria, né, trazendo conhecimento da apometria e expansão da consciência. Então, eu saí de lição kármica e passei para missão. Mas eu estou no momento... Ai, tu tá pronta, tu tá eliminada. Não. Eu estou no momento buscando muito humildade. Aqui, ó, tô aqui, ó, preocupada se eu não vou me perder. Porque eu preciso cuidar disso. Se numa outra vida eu usei o poder de forma errada, agora, ó, eu tô assim, ó, cuidando todos os meus atos. Observando. E agora, como é que eu tô fazendo? Tô machucando, tô aferindo, tô usando a minha voz de forma errada, né? Tem que cuidar, porque é a lição kármica. Então, sem o conhecimento, eu não ia fazer esse cuidado. Eu não ia entender isso. Tá? Vamos trazer outro exemplo de lição kármica. Medo e fuga. Se em vidas anteriores você fugia de decisões importantes, deixava tudo para os outros decidirem,
Olha só, você fugia de decisões importantes, você deixava tudo para os outros decidirem em uma vida passada, você era assim. Hoje você vive pressão para escolher, situações que pedem só de você, que dependem só de você, situações que dependem só de você. Olha só, momentos onde fugir dói mais do que enfrentar. Então hoje você vive essas situações desesperada, porque você precisa aprender a assumir, a não fugir. Então hoje você não consegue fugir. Você não consegue. Você é obrigada a viver aquela situação ali. Tá? Qual é o karma? Aprender a se responsabilizar pela própria vida. Esse é o karma. Hoje você veio com a missão, a lição kármica de aprender a se responsabilizar pela sua própria vida. Quarto exemplo, falta de compaixão. Se em outra vida você julgava demais, olha o julgamento. Criticava, era frio. Julgava, criticava, era frio. Gente, eu tenho certeza que eu tenho essa parte aí. Também. Né? Julgava, criticava e era frio. Hoje você pode ter um filho sensível. Uma pessoa próxima com dor emocional. Alguém dependendo de você por amor. Olha só. Alguém dependendo de você por amor, você pode ter um filho, né? Um filho com sensível. Meu filho é muito sensível. Uma pessoa próxima com dor emocional. Uma pessoa próxima que tem dor emocional, problema de dor emocional, né? Passou uma missão aqui, né? Uma dor emocional. E eu posso dizer que eu tenho essa pessoa na minha vida. Então, olha só aqui. Então, qual é o karma aqui? Abrir o coração. Deia, abrir o coração. Lembra que eu falo que eu não tenho coração? Abrir o coração. Aprender a amar. Por quê? Por que eu preciso? Falta de compaixão. Eu não tive compaixão em outra vida. Não tive compaixão com as pessoas em outra vida. Então hoje eu preciso aprender a amar. Eu preciso ter compaixão. Então vai aparecer no meu campo todas as pessoas que vão me obrigar a ter compaixão. Me obrigar. Não tem como, você não tem como fugir. Você tá entendendo que as pessoas têm ideia que karma é só desgraça? Não, é o que você foi em outra vida. Por isso que toda vez que você faz apometria, você tá passando por uma dor aqui agora, tá tudo a ver com a tua vida passada, porque você veio aqui para arrumar ela. Não tá separado, amor. Não tá separado, tá tudo junto. Tá tudo junto, tu viu, Deia? Tá tudo junto. Então, tudo que você traz hoje é o que você não fez na outra vida. Daí hoje você tá aqui apanhando. Se você não entender isso, você vai ficar chorando, não vai fazer o correto. O que eu tenho que aprender? Ter compaixão pelas pessoas, ter amor. E acho que já tenho, né, Deia, um pouco, né? Pelo menos pelos obsessores eu sei que eu tenho. Né? Então, hoje eu preciso ter compaixão e ter amor pelas pessoas. É isso que eu preciso aprender, porque em outra vida eu não tive compaixão, eu fui horrível. Por isso que eu faço parte dos cobiçadores. Aprender a amar, isso mesmo. Olha como é lindo a gente entender o que é o karma, né? Então, karma... Legal, né, gente? Então, a karma é a vida te trazendo de volta a área que você precisa crescer. Então, o karma, gente, não é um castigo. É algo que você deixou para trás em outra vida, você precisa aprender. Daí agora você tá trazendo essa lição kármica para você aprender. Você precisa aprender, tem que equalizar, você tem que aprender. Não existe a possibilidade de você não aprender. Se você não aprender, você vai para umbral, vai para aquilo, até aprender a amar, até aprender a ter compaixão. Vai aparecer todas as pessoas desafiadoras, tudo no teu campo para você aprender a amar e deixar-se amar. É isso aí também. Obrigado, Nara. Deixar-se amar. Nara! Olha só, tô achando várias partes minhas, né? E aprender a se amar, exatamente. É isso que eu preciso.
aprender a me amar, aprender a gostar de mim, né? Olhar para mim diferente, de uma forma diferente, né? Como uma pessoa, né, legal agora. E tá tudo bem se em outra vida eu não tive compaixão com as pessoas, agora eu tô tendo. Agora eu tô tendo do meu jeito, né? Eu digo, eu não tenho amor, eu não sinto amor, né? A Deia que tá convivendo comigo, que tá aí, sabe? Eu dizer, gente, eu sinto como se eu tivesse que fazer as coisas por obrigação para as pessoas. E não porque eu amo elas, eu não sinto isso, tá explicado. Porque eu não tinha compaixão, porque eu faço da parte dos cobiçadores, porque eu usei a minha voz de uma forma muito errada em uma vida. Então eu trago muitas essas impressões no meu corpo emocional, tá todas essas impressões gravadas, trazendo todas as dores e os sofrimentos hoje e as lições kármicas para que eu aprenda, né, a ser diferente, a mudar. Por isso que hoje eu me vigio muito, tá demais até, sabe? Essa noite, né, no nosso trabalho espiritual, eu passei todo o tempo me vigiando, me cuidando, né, cuidando para não me perder, cuidando para não ter, não me perder na vaidade, não me perder na forma de agir. Porque vai, né, você fica com isso tudo tá impresso no meu corpo emocional, isso tudo tá aqui gravado, trazendo todas essas sensações, passando por essas sensações, né, de vidas passadas. E aí você vai mudando, vai se transformando, né, vai se modificando e vai liberando as suas vidas passadas. Porque quando você aprende, digamos assim, agora nesse momento eu estou no aprendizado a ter compaixão, né? Estou passando por esse momento, né? É um dos, né? São vários, mas é um dos. Estou passando por uma partezinha dessa aí também. Então, o que acontece? Quando eu conseguir, né, me amar, que nem a Nara falou ali, que a Nara é minha psicóloga, tá aqui, linda, maravilhosa. Quando eu aprender a me amar e quando eu entender que eu amo as pessoas, o que acontece? Quando eu arrumar isso, quando eu organizar essa lição kármica, a minha vida passada é liberada. Eu consegui equalizar, arrumei, ela é liberada. Ela sai do umbral, vai para as colônias espirituais, né, para se tratar, para se ajustar. Quando ela estiver pronta, ela volta para o meu registro akáshico como somente uma informação. Já equalizada, né, decodificada, perfeita. Então é isso que acontece. E daí quando você libera uma vida passada, então daí você, né, ajustou, arrumou, liberou a vida passada foi para as colônias espirituais. Também junto dessa vida passada tem os cobradores kármicos, né? Porque toda vida passada que tá em dor e sofrimento é porque ela fez mal para alguém, né? Olha lá, não tive compaixão, fiz mal para as pessoas. Então aquelas pessoas estão no meu campo, né? Então lá na minha vida passada e consequentemente no meu campo aqui agora, né, me maltratando e me cobrando o que eu fiz por elas, que eu fiz para elas. E isso são cobradores kármicos, nós encarnamos com cobradores kármicos. Então, quando a minha vida passada, porque ele tem acesso a mim por causa da minha vida passada, porque ele tá ferindo a minha vida passada e consequentemente me ferindo, porque ele sabe que ambas somos uma parte só, tá? Quando eu equalizo, começo a ter compaixão, começo a ter amor por mim, ter compaixão pelas pessoas, que eu libero a minha vida passada, que ela vai para as colônias espirituais, ela sai do umbral, o cobrador kármico perde meu endereço vibracional, porque ele tem acesso a mim através da vida passada. Então, olha só que lindo, você não se libera só da sua vida passada, que você arrumou e resgatou, arrumou a sua lição kármica, como você se libera dos cobradores kármicos, porque eles perdem seu endereço vibracional porque você já pagou a conta. Pagou a dívida, você quitou, você zerou. Você ajustou o que você fez para ele. Você veio aqui agora para passar por isso e ajustar o que você fez para ele. Então você ajusta e encaminha e aí você se libera dele. Então você se libera de cobradores kármicos e também libera a sua vida passada e se libera dela também, porque ela tá trazendo sensações negativas para você, porque tudo que ela tá sentindo está conectado através de fios energéticos e você sente as mesmas dores que ela. Está no seu campo, né? Ela faz parte de você. Quando ela vai para tratamento, daí as sensações negativas vai passando, porque ela está em tratamento. Ela está ajustando, requalificando, modificando toda essa parte. Até que ela vire uma informação, né, ajustada, qualificada e vai para os seus registros akáshicos, né, como uma informação já curada. Então, por que o karma volta?
Porque a vida repete, né? Então, porque a alma só fecha ciclos quando aprende, que é o que eu acabei de falar. Se entendeu, aprendeu, equalizou, soltou, né? Você aprendeu, né? Aprendeu aquilo que precisava passar, equalizou, né? Quando você aprendeu, equalizou, você se libera, sua vida passada se libera, seu cobrador kármico se libera. E tudo se libera, né? Então, padrão repetido. Você vive em um relacionamento abusivo, sai dele, depois entra em outro muito parecido. Então, quando você está vivendo um padrão repetitivo, né? Porque você não equalizou ainda, você vive num relacionamento abusivo, aí você se libera dele, você entra em outro relacionamento abusivo. Você está num padrão repetitivo. Por quê? Porque você não aprendeu. O que você não aprendeu nesse relacionamento abusivo? A não deixar a pessoa abusar de você, né? Você tem que dar um basta. Você tem que se amar. Aquela pessoa tá ali totalmente pseudo, né? Um obsessor vivo. E muitas vezes são realmente pessoas que você maltratou em outra vida que voltam junto com você para arrumar, para ajustar, como cobradores. Não é só cobradores desencarnados que nós temos muitos cobradores encarnados que estão na nossa vida nos trazendo dor e sofrimento. Sabe aquela pessoa que está aqui na sua vida nesse momento te trazendo dor e sofrimento? Ela é um cobrador encarnado. Vou contar para você uma história de um cobrador encarnado, uma história, né? Não sei nem se a pessoa não tá aqui, eu nunca lembro o nome dela, né? Mas vou contar a história que eu amo. Foi um atendimento, assim, que preencheu, assim, preencheu a minha alma, sabe? Ai, que lindo. Depois eu quero mais sobre fichas. E eu vou contar para vocês entender sobre isso, sobre obsessor encarnado, né? Eu tava atendendo uma paciente e ela disse para mim, eu atendi ela, né? Daí depois ela disse: Miriam, não tem como eu atender meu filho, ele é deficiente, né? Ele não fala, não, né? Não responde, ele é todo torto, ele usa sonda, todo assim, né? Não sei, a Claudirene, não me lembro, né? Clerismar, não me lembro o nome dela. E é uma paciente muito querida, né? Eu tenho muito carinho por ela, assim, e essa história, assim, mexeu com a minha alma. E aí eu disse: olha, como ele não fala, não verbaliza, ele já tem idade, assim, não sei se é 17, 18, 20, sei lá, mas ele já é grande. E aí ela me contou a história dela e tal, teve várias histórias falando que o pai do guri, que ela tinha ódio dele, chamava ele de não sei o quê, porque ele abandonou ela e o filho e tal, toda uma história, tá? Aí ela pediu pra mim pra atender o menino, Deus se fala com um anjo da guarda dele, com o mental superior dele, pede permissão pra poder fazer o atendimento de apometria e vamos fazer, né? Porque a gente sabe que pode assim nesses casos, né? Porque a apometria não pode fazer em pessoas que não permitem, né? Porque daí você está invadindo o campo da pessoa. E aí eu fui, né? Sabia que ele tinha uma lição kármica, né? Porque sempre tem uma lição kármica nessas histórias. Esse 26 anos, ó, tá aqui, ó, Clerismar, é a mãe dele, a Clerismar, essa é minha paciente, Clerismar. A história do teu filho, a tua história, assim, sempre mexe comigo, né? Então eu vou trazer a história de uma lição de um cobrador kármico encarnado. E aí eu fui fazer o atendimento dele. E foi, assim, a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, assim. Toda vez que eu vou falar dessa história, eu tenho vontade de chorar, assim, porque mexeu muito comigo a história do filho de Clerismar. E ela diz pra mim, até inclusive, ela fala pra mim que quando ele ouve a minha voz, às vezes ela bota a minha voz pra ele ouvir, diz que ele se acalma. E eu tenho certeza absoluta que eu tenho uma ligação bem forte com esse menino, né? Porque ele é do umbral e eu também, né? Então eu tenho certeza que a gente tem uma ligação muito forte, porque foi muito forte pra mim. E aí o que aconteceu? A espiritualidade de luz permitiu que... a espiritualidade de luz permitiu que o eu superior dele viesse falar, né? Trouxe ele para falar. E aí ele veio e contou a história dele, né? Que ele era uma pessoa muito má, que ele viveu muitas encarnações e ele teve encarnação que foi tirada a audição e ele continuou fazendo mal, outra encarnação tiraram a mão e ele continuou fazendo mal, e ele foi passando encarnações com deficiências físicas e ele continuou fazendo mal. E ele disse que é uma pessoa muito má. E aí ele recebeu a permissão da grande consciência de encarnar agora com todas as deficiências junto, para ele equalizar o karma. É uma grande oportunidade dele
curar tudo que ele fez em outras vidas, né? E eu acho tão linda a história dele, assim, muito linda. E aí ele teve essa oportunidade de vir aqui passar por tudo isso, e ele falou que ele tem uma egrégora grande de guardiões no umbral esperando por ele, para ele ajudar a salvar o umbral, a salvar a humanidade. E que ele sabia tudo que ele estava passando, que ele tinha consciência de tudo, e que a Clerismar, ela tinha feito mal para ele em outra vida, e ela veio agora como mãe dele para passar por tudo isso, para pagar a conta, para ajustar, né? E ele disse para mim assim, e ela já arrasou, assim, sabe? Ele falou em outras palavras, mas tipo assim, ela arrasou porque ela é maravilhosa pra mim, ela já arrumou toda a história, e eu, né, ela é muito boa. E daí falou que o pai dele abandonou porque ele também fez mal pro pai dele em outra vida, por isso que o pai abandonou agora, e que tudo fazia parte do processo encarnatório. E que ele estava muito feliz de ter a oportunidade de vir ali trazer toda essa informação para ela. E que quando ele ficasse agitado, muito agitado, que ela desse uma bolinha para ele, que ele ia se acalmar. E que ela não se preocupasse, que ele não comia, que ele não conseguia engolir, que ele tinha problema no ânus, que ele não conseguia fazer cocô, que tudo isso era para ele ajustar. E que ele estava feliz por estar tendo aquela oportunidade que ele estava conseguindo. Então você imagina o quanto esse menino, só com ser de luz, que nem a Clerismar, para ajudar ele, né? O quanto esse menino deve sofrer ataque espiritual, porque ele deve ter feito mal para muita gente, então os cobradores estão tudo na volta e ele confinado naquele corpo sem poder reagir, tá entendendo? Olha que coisa linda. E daí ele disse que ele era um guardião. E aí depois veio o guardião do nosso trabalho trazer a história, né? Trouxe toda a história e disse que realmente ele era um guardião, que toda a equipe espiritual dele, ele tinha ele tem uma egrégora espiritual esperando por ele, para fazer o trabalho para a humanidade. E ele tá só esperando o momento de poder desencarnar. Nossa, a Clerismar ficou assim, porque tu imagina para uma mãe ouvir tudo isso, né? Ela ali em dor e sofrimento com o pai, com tudo. Então tu imagina quanta consciência. Por isso que eu amo a apometria, sabe? Por isso que eu amo essa ferramenta que, nossa, para mim isso foi grandioso. E eu sei que para ela foi também, porque ela disse que mudou totalmente a visão da vida dela. Tá aqui ela que não me mente, mudou totalmente tudo. Agora ela diz que ela entende ele melhor, que ela não sofre mais, não se culpa, não se julga, parou de maltratar o pai do guri porque entendeu, e sabe, e mudou toda a história dela. E mais, quando ele desencarnar, ela vai ficar muito feliz, tu tá entendendo? Vai doer, mas não vai, sabe? Nossa, você consegue entender o que é essa informação que vem da apometria? Você consegue entender o que é isso? Olha a transformação que fez na vida dessa mulher. E ele assim, nossa, eu amei ele, assim, eu amei me encontrar com ele. Eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa com ele. Eu tenho certeza que nós temos alguma coisa junto, né? Meu Deus, como pode, né? E ele vai trabalhar no umbral com uma egrégora, e eu sei que é lá que eu trabalho. Então, como eu já fui do umbral há muito tempo, e eu sei que hoje eu tenho voz de comando no umbral, eu imagino que a gente foi amigo, que a gente, sabe, parceiro, que agora estamos no momento de trazer a cura, de auxiliar a humanidade. Estamos, assim como eu vim de zonas muito umbralinas, né? Ele também. Então, eu imagino que nós dois estamos no mesmo processo, sabe? Me coloco tudo muito parecido com ele, assim, de auxiliar a humanidade. Então, ele deve estar louco para desencarnar, né? Para deixar esse corpo que veio todo debilitado para isso mesmo, para essa intenção, que ele está assim, arrasando como mãe, né? E olha só que lindo, ele teve a oportunidade de vir aqui poder contar tudo isso, para trazer todo esse aconchego para ela. Olha que bênção que ela recebeu, e ele também, né? De poder vir aqui falar, nunca falou, né? Clerismar, é muito lindo. Então é uma história assim que mexe. Então ele era um cobrador kármico dela, ele veio cobrando dela o que ela fez, mas ela já quitou, agora virou amor, equalizou, tá entendendo? Que agora tanto equalizou que saiu da dor.
ela não tá mais em dor, ela teve a oportunidade de continuar a lição dela, mas sem dor agora, só com amor. Ela disse que tudo mudou entre eles, então ela já pagou, e ele disse que ela tinha assim já feito tudo, né? Que coisa mais linda. Então, olha só. Então, a gente olhando para essas histórias, olhando para essas situações, entendendo de karma, vai ficando muito mais fácil passar aqui na encarnação. Vai ficando muito mais fácil viver aqui, né? Com entendimento, com consciência. Ela disse que chorou uma semana sem parar, eu imagino, né? E aí ela disse que bota eu pra ele ouvir, ele fica bem paradinho me ouvindo, ele conhece a minha voz, gente. Então a gente tem uma ligação muito forte, né? Eu sou muito agradecida, né? Ele veio como guardião, ele chegou como guardião, ele chegou com postura de guardião. E eu tenho absoluta certeza que ele é um guardião muito forte, muito poderoso, que vai auxiliar a humanidade, vai salvar muitas e muitas pessoas no umbral. Eu tenho absoluta certeza que ele vai ser um grande soldado do Arcanjo Miguel. Ele, toda a egrégora de luz dele que tá lá esperando só o momento dele equalizar essa missão dele aqui na Terra, para ele finalmente ser um soldado de luz, né? Conduzindo guardiões para auxiliar a humanidade. Então é muito maravilhoso, eu fico muito feliz, assim, muito grata pela oportunidade de fazer esse trabalho de apometria, de trazer tanta lucidez, tanta consciência, tanta libertação para as pessoas. O que eu trago? O mesmo que aconteceu comigo quando eu soube o porquê que eu fui abusada, né? Porque eu abusei em outras vidas e eu vim para equalizar. Quando eu trouxe essa informação, o meu mundo desabou de felicidade, assim, tipo, meu Deus, então é isso. Então como foi bom, gostoso para mim, me libertou muito, é o que eu trago. Por isso que eu prego tanto a apometria, por isso que eu trago tanto essa ferramenta, porque eu sei o quanto ela salva vidas, porque salvou a minha, salvou da Clerismar e salva de muitas e muitas e muitas pessoas. Muitas, gente, a gente atende gente do mundo inteiro, salva muitas pessoas, porque é o conhecimento, é a clareza que traz consciência, é o que faz evoluir. Sem você entender, você não evolui, você fica parado, né? E o universo não é parado, tudo está em movimentos, né? Tudo está se movimentando, então a gente precisa se movimentar, né? Precisa entender para aceitar algumas coisas com amorosidade, com facilidade. Então a nossa lição de casa hoje é olhar para tudo que a gente faz, né? Ter compaixão pelas pessoas, sabendo que quando você faz, por você ser magnético, você atrai, sabendo que todos somos um. Essa é uma das lições. A segunda lição é olhar para a sua história, entender que tipo de karma você está vivendo, porque todos nós aqui no planeta Terra estamos passando por lições kármicas, todos, uns mais grave, outros menos grave, mas todos estamos aqui passando por lições kármicas, porque ele é um planeta de provas e expiações. Viemos aqui para equalizar, para organizar, para requalificar o que a gente deixou, né, de pendurado, me deixou ponta solta em outra vida. Então a gente tá aqui para arrumar. Então, claro que não ia ser barbada, mas a grande consciência, que é maravilhosa, o criador de tudo que é, ele trouxe tudo de mais lindo para que a gente possa viver essa experiência. Ele disse, eu sei que as minhas partes vão lá dar uma sofridinha, né, porque vai ter que pagar as suas contas e tal, né, mas vou botar tudo lindo, um sol lindo, uma lua linda, praias, mares, florestas, parques, montanhas e tudo lindo, lindo, lindo para eles poderem viver. Para eles poderem passar por essas lições de uma forma linda, maravilhosa. E eu vou dar um corpo, uma roupa para eles perfeita, uma máquina lindinha, que eles vão poder fazer tudo bonitinho. E também vou colocar todos os alimentos, todos os combustíveis que essa máquina precisa. Perfeito, vou colocar lá para eles, tudo. Tudo lindo, que coisa linda que ele é, né, gente? Que coisa linda que o Criador de tudo que é, né? A nossa parte, nós somos ele, gente. Pequenininho, petitiquinho,
bem assim, mas nós somos Ele, nós temos dentro de nós o chip de Deus. Nós somos Deus, por isso que nós somos tão lindos. Um dia a Arcturiana veio e falou pra mim assim, e eu fiquei muito emocionada quando ela falou pra mim. Ela disse, você sabia que vocês são invejados em todos os planetas? Eu disse, como assim? Eles invejam vocês porque vocês são perfeitos. Vocês têm uma inteligência incrível. Eles invejam porque vocês não percebem quem vocês são. Quando vocês perceberem o poder que vocês têm, vocês não têm ideia a loucura que é. Por isso que muitas pessoas que já perceberam o poder que têm, prosperam, estão ricas, estão muito bem, estão belas, estão passando por situações, momentos felizes. Veja bem, as pessoas que entenderam quem são, não as pessoas que têm dinheiro e que fazem maldade. Essas estão na energia do umbral, tá? É o umbral que está sustentando, tá? Um dia essas pessoas vão cair, tá, gente? A gente tá falando de pessoas que estão equilibradas, que estão bem, que estão felizes e que estão vivendo momentos de glória. Tem muitas pessoas vivendo momentos de glória, mas tem pessoas que têm dinheiro, que estão ricas, mas que estão totalmente infelizes. Essas usam o dinheiro de forma errada, com a energia do umbral, então essas não estão, essas não contam, tá, gente? Então você vê aí grandes pessoas com dinheiro e tal, mas que se você investigar lá dentro, você vai ver que elas estão totalmente conectadas com energias densas, negativas, fazendo maldade, destruindo, mas tem muitas pessoas que já estão em quinta dimensão, tem muitas pessoas que já estão entendendo a verdade da existência, que já estão vivendo momentos felizes, que estão buscando conhecimento, estão evoluindo, estão expandindo, estão se libertando, estão se transformando, porque a evolução é a transformação, a evolução é mudar o padrão, é mudar a forma de agir, é olhar para o outro como se estivesse olhando para você, é agir com o outro como se você estivesse agindo com você, é ter amor e carinho pelo outro como você tem por você. Que coisa linda, né? É isso que a gente precisa buscar, que é o que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Faça para o outro aquilo que você quer que faça para você. É isso que ele nos ensinou. Ele trouxe várias informações muito importantes que hoje nas cartas de Cristo ele traz a verdade da existência. Certo? Maravilhoso. Então, gratidão. Vou lá almoçar, que eu não almocei ainda. Daqui um pouco eu tenho atendimento de apometria e eu nem almocei ainda, né? Que loucura. Mas faz parte. A gente começa a falar e não para mais, né, gente? É uma loucura. Mas é que hoje a gente teve muitos aprendizados, muitas coisas legais. Tenho certeza que muitas fichas caíram, né? Muitas consciências desceram, né? Muitas gotinhas, né? Gotículas, né? De informações desceram no seu mental. Muitos véus da ilusão caíram porque traz a verdade, né? Quando você, eu não tinha entendido isso. É isso aí. É isso que eu recebi há poucos dias, né? Umas 2 semanas. Não foi semana passada, foi na outra, eu acho. Agora não lembro. Que eu recebi, que foi muito importante, que trouxe uma consciência muito grande, mas que ainda estou em processo de absorver, né? E transformação é lento ainda, né? Mas é aos poucos, né? Gratidão a todos vocês. Que vocês tenham um ótimo dia, final de dia, né? Uma noite maravilhosa, né? Um final de semana incrível, né? Talvez eu venha no final de semana fazer uma live, ainda não sei se vou conseguir vir, porque eu tenho aula com os meus alunos domingo e são 3 a 4 horas de aulas ao vivo que eu dou para eles uma vez por mês. Nesse domingo a gente vai ter esse encontro, eu e os meus pupilos, né? Para conversar um pouquinho sobre a apometria. Mas se der tempo eu vim aqui dar uma palavrinha, né? Sempre gosto, eu adoro, né? Vir conversar. Certo? Um beijo no teu coração, fica com Deus e a gente se encontra, tá bom? Beijinho, tchauzinho, gente.